vencer é um sinal de que está tudo certo, porque a vitória também esconde erros, encobre alguns problemas, principalmente uma vitória como a de ontem num clássico contra o Corinthians, do jeito que foi, gera uma euforia a mais que pode fazer com que alguns detalhes passem despercebidos, mas são detalhes importantes que precisam ser corrigidos até o fim da temporada, porque na fase decisiva dos campeonatos que o Palmeiras ainda disputa, isso pode fazer toda a diferença entre a vitória e a derrota, entre ser classificado ou eliminado, entre um título ou não. Então tem muita coisa em jogo e é por isso que eu escolhi falar com vocês aqui no vídeo de hoje um pouco sobre a questão de algumas decisões do Abel Ferreira, a gente pode chamar algumas teimosias em relação à lateral direita de campo, em relação aos laterais como um todo, que tem sido um tema que deixa o torcedor do Palmeiras de cabelo em pé, porque realmente assim não traz boas perspectivas e a gente sabe muito bem o porquê. A gente já vai entrar nesses detalhes, porque toda rodada eu faço um vídeo sobre o atual jogo do Palmeiras, só que eu faço um vídeo mais para o público geral, então eu passo por cima de alguns assuntos, assim, para dar tempo de falar de tudo. Eu tenho um compromisso com o vídeo ficar ali entre 8, 10 minutos, até para se encaixar melhor no tempo de quem está assistindo. Então a gente evita entrar em muitos detalhes sobre todas as situações da partida, mas num vídeo de um tema específico, como este, isso fica mais tranquilo, a gente pode usar mais o tempo, a liberdade é maior. Para quem viu a minha análise do jogo de ontem, eu parecia talvez um cara otimista, eu gostei de muita coisa que eu vi, de fato, eu fiquei feliz com a vitória, obviamente, mas hoje é o complemento daquilo que me deixou preocupado e que eu não explorei tanto assim no vídeo anterior. Vamos lá. Mais uma vez, o Corinthians, que é um time ofensivamente muito fraco, conseguiu atacar e se criar na lateral direita do Palmeiras, do lado direito da defesa. Não é segredo para ninguém, porque isso tem acontecido há praticamente um ano, recorrentemente, seja time de Série B, que o Palmeiras já enfrentou nesse período, seja time de Campeonato Paulista, seja time de Libertadores, todo mundo consegue atacar por ali, principalmente quando outro time toma a bola e sai em velocidade, manda uma bola em diagonal ali nas costas do Marcos Rocha, aí, meu amigo, é uma festa. Vai chegar na frente, vai dar trabalho, se prepara que vem contra-ataque por aí. A situação contra times mais fracos, às vezes isso não custa um gol, né? Porque o time lá também não aproveita, como foi ontem o Corinthians. O Corinthians, o pouco que conseguiu criar foi nas costas do Marcos Rocha, mas não conseguiu aproveitar. Só que quando você vai chegando nas fases mais decisivas dos campeonatos, a tendência é que você enfrente times melhores. E ali, bobeou, dançou. O problema nasce onde? Bom, o Abel Ferreira quer fazer a tal da saída com 3 jogadores. E olha, isso não é problema nenhum, vários times no mundo fazem. Você pode fazer de várias formas, inclusive. Você pode ter 3 zagueiros de origem ali. Você pode ter 2 zagueiros e um volante que entra para a última linha para fazer a saída de jogo. Você pode usar um do lateral de um lado, um lateral de outro para fazer o mesmo efeito. Ou você pode alternar entre todas essas alternativas e mais outras que você invente. Não tem problema nenhum fazer uma saída com 3 jogadores. Só que no Palmeiras ele coloca o Marcos Rocha para fazer essa função. Adicionalmente, o Marcos Rocha, que seria um jogador lateral de origem, ele acaba jogando ali como um lateral muito mais defensivo. Alguns podem encará-lo como um terceiro zagueiro, de fato, que dá mais amplitude pelo lado direito. Só que a justificativa para isso acontecer é o que me deixa perplexo, como diria o Huawei, lembram dele? Já não existe mais, né? Mas, enfim, perplexo, obviamente, é a palavra correta. Seria a qualidade do passe desse jogador. Você está contando com o seguinte, eu vou deixar um jogador especializado em sair jogando, porque ele tem visão de jogo, ele encontra os companheiros, ele sabe passar a bola, e isso vai qualificar o momento ali de transição do Palmeiras, de sair para a defesa para ir para o ataque, seja em velocidade, seja num jogo mais cadenciado. Bom, a justificativa está perfeita, mas é isso que nós vemos ali do Marcos Rocha nas partidas. Ontem contra o Corinthians, por conta de erros de passe, por exemplo, ali saindo jogando, o Palmeiras cedeu 3 contra-ataques perigosos para o time visitante, que poderiam ter resultado em gol. Se deram por quê? Por falta de qualidade na saída de jogo deste jogador. Quando não é isso, ele recebe a bola, ergue a cabeça e dá aquela fatiada ali, joga para o ataque para o Estevão correr, para o Flaco Lopes brigar de cabeça lá na frente. E aí eu pergunto, existe a necessidade deste jogador específico fazer esse papel? Ninguém mais no elenco do Palmeiras consegue dar um chutão para frente desse jeito assim? De repente ele tem uma qualidade muito especial que eu desconheço, mas não me parece ser o caso. E aí tudo que você faz no futebol, cara, é um cobertor curto. Você sempre vai ganhar de um lado e perder de outro, né? Tem o bônus e o ônus.
O bônus seria essa questão do Palmeiras melhorar a saída de jogo, que não acontece. E qual que é o ônus? Bom, na parte defensiva, esse jogador que está fazendo esse papel aqui de um zagueiro descaído, ou seja o que for, ele não tem o físico de zagueiro, ele não tem as características de zagueiro. Ele não consegue ganhar uma dividida com um jogador mais forte, ele não tem velocidade para acompanhar um jogador mais rápido, ele não tem estatura para ganhar uma bola aérea, não tem impulsão, né, etc. Então, você perde de um lado e perde do outro também. E talvez o problema, como eu mencionei lá atrás, não seja nem o jogador, e sim o papel que estão pedindo para que ele desempenhe em campo não ser compatível mais com o que ele pode entregar. E aí o resultado é esse, sobra crítica para o treinador, para o jogador, e sobram gols, né, contra o Palmeiras. Esse é o problema. E como o Marcos Rocha não cumpre mais a função do lateral mais tradicional, do jogador que vai à linha de fundo, que faz lá os cruzamentos, ele participa menos, o Abel coloca outros laterais para comporem a linha da frente, ali, a linha mais do meio de campo. Então coloca o Mike, às vezes pode colocar o Garcia, pode colocar na esquerda também, fazer a mesma dobra e tal. E sempre que isso acontece, o desempenho do Palmeiras impressionantemente cai. Porque você perde geralmente um ponta, que sabe fazer mais a função de ponta, e coloca um lateral de origem para fazer outra função. Inclusive, um breve parênteses, que eu até mencionei no vídeo de ontem, mas eu vou falar de novo aqui. Alguns especialistas, aí, grandes comentaristas da mídia, não foi só um não, tentaram justificar essa situação tirando o torcedor para burro. Como se o torcedor estivesse reclamando assim sem razão. Porque o torcedor não entende de futebol. Ele reclamou que o Abel pôs 2 laterais do mesmo lado, se bem que ontem foram 3 laterais, né, do mesmo lado. Mas o que o torcedor não entende, já que ele é um ignorante, é que esses jogadores não estavam atuando como laterais. Aí você diz, meu querido, que coisa, hein? Se você não me avisa, eu não tinha percebido. Pô, legal, agora eu estou convencido de que é uma boa ideia. Por favor, né, vamos respeitar a inteligência alheia, porque vocês estão fazendo uma falácia do espantalho. Vocês estão distorcendo totalmente a visão da outra pessoa para encaixar a sua ali, a sua resposta bonitinha, mas não tem nada a ver. É claro que o torcedor do Palmeiras vê que esses jogadores cumprem outras funções. Não é que eles estão disputando o mesmo espaço dentro de campo, né? Fica o Marcos Rocha e o Mike se empurrando assim. Não, eu que jogo aqui, o cara, não, sai, eu que cheguei primeiro. Pô, não é assim que acontece, é óbvio. Mas quando você coloca um lateral de ofício, ou seja, um cara que tem as características, que eventualmente treinou quase a vida inteira como lateral, para fazer outra função, você não está otimizando o rendimento desse atleta. Porque não deixa de ser um improviso. Mas a gente já fez isso algumas vezes. Bom, fez e não deu certo. Continua sendo um improviso. E sempre que o Abel insiste nessas dobras pelo lado, o rendimento do Palmeiras desmorona. É um negócio assustador. Tanto que o torcedor já se acostumou, nos últimos meses, a ver um Palmeiras até quase meio bipolar dentro de campo. Tamanha discrepância do desempenho, às vezes, entre diferentes momentos do jogo. Já aconteceu do Palmeiras entrar com esse esquema de dobras e vai mal, aí o time sai atrás, não consegue o resultado, aí o Abel desfaz. Ele vai para um sistema mais tradicional. Vai para um 4-5-1, para um 4-3-3, e o Palmeiras volta a jogar bem, empata o jogo, consegue a virada. Aí você pensa, bom, o cara aprendeu, né? Ele viu que aqui não dá certo e aqui dá, ele vai jogar da outra forma. Não, ele insiste no próximo jogo com a dobra de lateral, com o Marcos Rocha fazendo o terceiro homem da defesa, etc. Ou o contrário, o Palmeiras às vezes até começa jogando bem, abre 1-0, 2-0, e aí ele começa a substituir. Tira meia, põe lateral. Tira atacante, põe lateral. Tira zagueiro, põe lateral. Tira até os gandulas e põe laterais lá para buscarem a bola. Geralmente, quando isso acontece, o Palmeiras para de atacar, não cria mais nada e começa a dar espaço para o adversário, vai chamando outro time, que começa a criar chances, vai gerando perigo, e isso pode custar resultados também, como já custou em alguns momentos. Quer dizer, é como se engessasse o time completamente. A vantagem que a gente tem nisso, realmente ainda não consegui captar, né? Eu não vejo ela dentro de campo. Por enquanto ela é só teórica na cabeça do Abel. E quando isso acontece, pessoal, quando o cara tenta inventar uma moda, você tem 2 cenários possíveis, né? Ou ele está certo, e aí ele é um vanguardista, ele sai na frente num novo conceito de futebol, numa nova forma de se jogar, num novo paradigma tático, para quem gosta dessas palavras mais bonitas, ou você está errado. E aí você descobre que os outros não fazem isso que você tentou porque não dá certo. Ou para dar certo precisa de uma combinação ali de elementos diferentes dos elementos que você tem de fato. E por enquanto me parece que o Abel está nesse time do cara que está insistindo em algo que não tem dado certo não. Pode ser que, se a gente insistir muito uma hora passa a dar, né?
porque de tanto repetir, uma hora tem que dar certo. Mas não sei não, hein? Já estamos há um ano tentando isso e não tem sinal nenhum de melhora. Os problemas continuam iguais. O lado direito da defesa exposto, a criação do time não melhora e a gente perde pontas de origem para colocar laterais de ofício para fazer função de ponta. A justificativa do Abel para isso. Os laterais têm uma característica que eu preciso dentro de campo, que é, eles atacam o espaço. Para quem não entende muito, atacar o espaço não é aquelas naves espaciais do Star Wars atacando o espaço sideral, não. É você jogar nas costas da defesa do adversário, explorar os espaços vazios, bolas que são lançadas mais à frente para um jogador se projetar em velocidade, ganhar uma corrida e pegar a bola lá mais à frente e tal. Bom, o lateral pode até fazer isso, de fato. Só que isso não é uma característica do lateral. Não é possível que só laterais entendam essa instrução do treinador, né? Então, se eu chegar no meu ponta, meu querido, vem cá, eu preciso que você corra nas costas do defensor adversário, porque o Veiga vai receber a bola e ele vai te lançar em profundidade ali, na diagonal. Então você corre ali e ataca o espaço nas costas dele. Você consegue fazer isso? Aí o cara fala, pô, Abel, não dá, não consigo. Para mim isso é muito difícil porque eu não sou lateral. Pô, para mim agora você pediu um negócio que eu não vou poder estar te ajudando. É isso que acontece? Claro que não, né? Não é possível que você não consiga instruir pontas a jogarem em profundidade. Tem alguma coisa errada aí. Então essa justificativa não encaixa. O que alguém poderia elocubrar é dizer que, mas o lateral também tem características defensivas, ele consegue marcar. A mesma coisa, cara. A mesma coisa. Os pontas do Palmeiras, ninguém pode reclamar que eles não marcam. Seja quem for, hein? O Dudu, ano passado, tem um mapa de calor abaixo ali, atrás da linha de meio de campo em vários jogos. Porque voltava para marcar, era assistente do Piquerez. O Estevão pela direita passa o jogo inteiro cobrindo as costas do Marcos Rocha, porque o Marcos Rocha vai ser jogando, sai errado. Aí vem o Estevão voltar, dar um pique ali, muitas vezes até recupera a bola. Então não é isso que acontece. Qualquer outro jogador também, se você instruí-lo e ele estiver comprometido, ele vai cumprir essa função. Então eu não sei qual que é a cisma com esse tipo de jogador. E aí a gente acaba vendo em vários jogos, como foi ontem o jogo do Palmeiras contra o Corinthians, o time acabar com 4, 5, daqui a pouco vão ser 6, 7, 8 laterais dentro de campo. Porque ofensivamente o Abel é muito preocupado em atacar pelos lados. Ele diz que ele gosta de atacar pelos lados para lançar a bola para a área, porque estatisticamente ele viu que aqui no futebol brasileiro isso funciona bem. Pode até ser verdade. Então ele quer evitar que o adversário use desta característica contra ele. Então ele fecha as laterais, coloca lá e tal, para se proteger. Mas a gente vê na prática, e eu insisto, pode até ser repetitivo nesse momento, mas isso não acontece. O Palmeiras não fecha as laterais. O Palmeiras coloca 3 laterais e toma gols nas costas do lateral direito. Do mesmo jeito. Então essa proteção a mais não vem. Então também não sei. Enfim, para mim não tem justificativa. É uma situação mesmo de insistência, assim, de teimosia, às vezes parece, de querer provar um ponto. Vocês estão falando mal, então eu vou fazer aqui até dar certo, vocês vão engolir isso aqui goela abaixo. Não me parece uma atitude inteligente. É só a gente ver como isso custa resultado. Libertadores do ano passado, 2023. Como é que o Palmeiras foi eliminado? Tem a ver com esse posicionamento da defesa do Palmeiras? Por que lado saiu o gol? Eu estou pegando esse gol de exemplo, mas tem vários outros. O que eu quero dizer é, às vezes esse gol específico que a gente pega de exemplo custou uma eliminação a uma final de Libertadores. Uma Libertadores que o Palmeiras tinha uma chance enorme de ganhar, eu diria. Ou para não dizer enorme, vamos colocar que tinha uma chance grande, uma boa chance de vencer. Já que o Boca Juniors, que o eliminou, era um time fraco, mas foi vergonhosa a eliminação, até por conta disso. Se fosse por um time maravilhoso, você você sofre menos porque você fala, ok, os caras mereceram. Mas era um time horroroso que eliminou o Palmeiras e fez a final contra o Fluminense, que olha aí onde está agora, né? Claro que olhando agora fica até fácil falar que o Fluminense nesse momento é lanterna do Campeonato Brasileiro. Naquela época, obviamente, estava melhor do que agora, mas ainda assim, o Palmeiras era superior e tinha uma boa chance de vencer uma partida, caso chegasse à final. Então, a gente vai esperar o quê? Nesse ano, ainda o Palmeiras está em Copa do Brasil, ainda está em Libertadores e no Campeonato Brasileiro. A gente vai esperar ser eliminado para repensar essa ideia? Dá para perceber que está errado antes? Ou será que é muito difícil? E por que dessas insistências? Porque eu realmente não encontro justificativas. Eu já ouvi tudo que é entrevista coletiva aí do Abel explicando e tal, mas a conta não fecha. O que ele fala não é o que se vê dentro de campo.
E as premissas assumidas também não são coerentes. Porque, por exemplo, eu preciso de um jogador que ataca o espaço. Pô, mas não é possível que só o Mike, o Garcia, o Caio Paulista e o Vanderlan saibam fazer isso. Tem alguma questão a mais aí que está na cabeça, na psique do treinador, tentando reinventar a roda, alguma coisa assim. Dito isso, o vídeo de hoje obviamente tem tom de crítica, né? Ele está pegando coisas que não estão legais. Mas não é o caso de eu dizer que, então esse treinador é um lixo, então vai embora, não serve mais. Não. E assim como, talvez, alguns apontem a eliminação da Libertadores de 23 como culpa dele, outros podem apontar, talvez a conquista da Libertadores de 21 também como, entre aspas, né, culpa dele também. Então, obviamente, as pessoas acertam e erram, só que quando elas erram não significa que a gente não pode apontar algo que está visivelmente problemático no time do Palmeiras. Não é possível que você jogue contra o Botafogo de Ribeirão Preto, você jogue contra o, sei lá, o Mirassol, contra o Ibis, o 15 de não sei aonde, e todo mundo consiga atacar o lado direito da defesa do Palmeiras do jeito que quer, tranquilamente. Até o Corinthians, que ontem teve o jogador tropeçando na própria perna, caindo de boca no chão, dois atacantes se atrapalhando, um queria chutar, o outro entrou na frente, os dois ficaram brigando depois e não fizeram nada. Até, times que não estão jogando nada oferecem o mesmo tipo de risco para o sistema defensivo da equipe. Isso não é normal. Cedo ou tarde custa caro, é só questão de tempo. E eu, como me preocupo com os resultados do time, não quero que o time perca, fico também preocupado e aponto esses defeitos. Acho que muitos torcedores embarcam nesta análise, né? Claro, você está assistindo aí, se você for palmeirense, você pode deixar seu comentário também dizendo o que você acha disso. Mas eu realmente não estou contente e acho que muito da instabilidade pela qual o time tem passado recentemente tem a ver com isso. Algumas insistências de escalação, de formação, que só colocam as coisas a perder. Se a insistência em Rony, em Marcos Rocha e seja quem for, se der, porque eles são figuras importantes dentro do plantel, eles têm peso ali dentro e podem jogar contra mim. Se for isso, aí não, né? Aí a gestão de elenco não está sendo bem feita, mas até onde eu sei não é isso. Ou será que é? Parece ser mais confiança mesmo, parece ser mais uma crença que o Abel tem de que esses caras magicamente vão deixar de ser quem são e vão passar a jogar de um jeito, dentro da função que o Abel tem na cabeça para eles, que vai ser bom para o Palmeiras. Mas não é isso, repito, que a gente tem visto. Enfim, esse é o ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Então, pessoal, quero lembrá-los, para você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscrever no canal, você que gostou do conteúdo, deixa o seu like e não esquece de dar uma olhada nos links da descrição com ofertas de produtos licenciados do Palmeiras, aquela coisa toda. Beleza? Eu agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Até a próxima. Fui!